Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus. Eu quero meditar convosco na palavra de Deus, que escreveu o apóstolo João, sua primeira epístola, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus amados e queridos irmãos, estamos aqui diante desta palavra gloriosa, né? Onde o apóstolo João, ele vai descrever acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca da comunhão que a igreja deve ter com ele. A palavra de Deus aqui, o apóstolo João, ele vai dizendo, né? Ele começa a dizer que era desde o princípio que ouvimos, né? Eles, por intermédio do Evangelho, por intermédio da palavra de Deus ali, daquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento, né? A lei e os profetas, a qual eles ouviam. Ele diz que aquele que era desde o princípio, que eles já ouviam falar dele. Agora ele vai dizer que agora eles viram, com os próprios olhos eles viram, e também eles tocaram na palavra da vida, né? Porque o Evangelho é uma pessoa, e esta pessoa, a palavra de Deus, João capítulo 1, verso 1, vai dizer: e no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora o Verbo, ele se faz carne. A palavra de Deus vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui eles viram ele agora. O que eles ouviam falar dele, agora eles viram com seus próprios olhos. E tocaram na palavra da vida. Porque Jesus se materiando em carne, ele se manifestou aos seus. De forma que, manifestando aos seus, eles crendo nas suas palavras, agora, por intermédio do Evangelho, que nós conhecemos como Novo Testamento, ele se manifesta a cada um de nós, se dermos crédito, se dermos ouvidos. E a palavra de Deus aqui no verso de número 3, no versículo de número 3, ela vai dizer: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Eles anunciaram tudo isso que eles já tinham ouvido, mas agora eles viram e tocaram. Agora eles anunciam a nós, para que nós também tenhamos comunhão com ele. Não há outro meio de nós termos comunhão com ele se não ouvirmos o Evangelho. A palavra de Deus, ela é bem clara: bem-aventurado é aquele que lê. Temos que ler o Evangelho para ter comunhão com ele. Bem-aventurado é aquele que ouve. Temos que ouvir o Evangelho para ter comunhão com ele. Bem-aventurado é aquele que guarda. Temos que guardar no nosso coração o Evangelho para termos comunhão com ele, para que assim, tendo comunhão com ele, nós tenhamos total condição de pôr em prática, porque sem ele nós nada podemos fazer. Mas se nós tivermos comunhão com ele, nós temos total condição de pôr em prática a sua palavra em nossa vida. E aqui a palavra de Deus, o apóstolo João escrevendo, vai dizer: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos,
no mundo, no que diz respeito ao mundo espiritual. Nós não podemos ter comunhão com outro ser espiritual que não seja o Pai, que não seja o seu Filho Jesus Cristo. É muito comum a gente ver quando alguém passa desta vida para a eternidade, alguém dizendo que agora, e clamando por intercessão, olha para mim aí de cima. Mas não é isso o que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina. O Evangelho nos ensina que nós devemos ter comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, porque aqueles que partiram desta vida para a eternidade não podem interceder, rogar por nós lá dos céus. E nós vamos ter muita surpresa. Muitos que partiram desta vida para a eternidade, nós nem sabemos realmente aonde eles estão. Ali é um individual deles e Deus, porque a vida eterna diz respeito à comunhão que nós temos com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto cada um vai apresentar diante de Deus naquele dia, e Deus dirá aqueles que realmente são e aqueles que não são. Porque a palavra de Deus, ela diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas é necessário não apenas dizer Senhor, Senhor, mas é necessário nós termos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, ela vem por intermédio do Evangelho. Quando ouvimos, quando lemos, quando guardamos. Quando guardamos é porque cremos. E assim nós temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele nos dá graça, Ele nos concede graça para nós pôr em prática a sua palavra. Porque sem o Espírito Santo de Deus, o homem ele vai dar lugar, vai dar ocasião para a carne. Mas a palavra de Deus ela é bem clara. Que não há nenhuma condenação para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Que agora já não andam mais segundo a carne. Andar segundo a carne é morte, mas andar segundo o Espírito de Deus, segundo a orientação que o Evangelho nos dá, é vida. E andar segundo o Espírito traz comunhão com Deus. Mas como eu falei aos amados e queridos irmãos, quanto buscam comunhão com outros, com seres mortais como nós que já partiram para a eternidade, e rogam e clamam a seres mortais. A palavra de Deus ela é bem clara que os mortos nada podem fazer por nós e nós também nada podemos fazer por eles. Por isso, essa história de purgatório, isso é uma grande mentira, porque a palavra de Deus diz que morreu, segue-se a juízo. O homem não vai purgar, não. Se ele tem comunhão com o Pai e com o Filho, quando ele parte aqui, a palavra de Deus diz que os anjos de Deus vêm e levam este agora para o paraíso. Jesus já disse ali, aquele ladrão que morreu ao seu lado na cruz, quando ele olha e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aquele ladrão que estava à sua direita. E ele fala para Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não existe purgatório. Não existe esta história de que a pessoa passará para o outro lado e ali purgará para que, purgando ali, ela se aperfeiçoará e dali seguirá para o céu. Não, não existe. A pessoa, ou ela, quando ela entra na eternidade, ou ela já estará no paraíso, ou ela já estará num lugar de tormento, porque já segue a juízo, já é julgado, e cada um já estará no seu lugar. Aqui em Eclesiastes capítulo 9, a palavra de Deus ela é bem clara, ela vai dizer, porque os vivos, versículo 5, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. Os mortos, aqueles que partiram, não podemos de maneira alguma buscar comunhão com eles, porque a palavra de Deus diz que eles já não têm parte alguma com as coisas deste século. Eles não têm parte alguma em coisa alguma que se faz debaixo do sol.
Então é vão eu clamar aquele que se foi. Olha para mim aí de cima. Meus amados irmãos, nós precisamos sair das trevas e viver na luz de Jesus para termos comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. O apóstolo João ele é bem claro, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Nós não podemos permanecer nas trevas se nós estamos na luz. Nós estamos na luz, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus e ali intercede por nós. Nós devemos buscar, não somente buscar, mas também encontrando a palavra de Deus, aquilo que de graça nós recebemos, nós devemos também de graça dar, anunciar, como o apóstolo João aqui faz. Ele anuncia aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, aquilo que ele tocou, aquilo que ele recebeu. Agora ele anuncia para que também vós tenhais comunhão com ele. Por isso que aquilo que nós recebemos de graça nós anunciamos, para que vós também tenhais comunhão com ele. E a nossa comunhão é essa, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E se nós andarmos na luz de forma ouvindo o Evangelho, aceitando este Evangelho, a palavra de Deus diz: se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Aqueles que são de Deus conhecem aqueles que são de Deus. E eles têm comunhão com aqueles que são de Deus, porque nós, tendo comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, nós sabemos também aqueles que temos, e assim nós temos comunhão uns com os outros. E a palavra de Deus diz que quando nós temos comunhão com os nossos irmãos, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, ele nos purifica de todo o pecado. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós precisamos ter comunhão com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, e comunhão uns com os outros. A palavra de Deus diz que se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, ou seja, eu calunio o meu irmão, eu não gosto do meu irmão, eu aborreço o meu irmão, eu sou mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não ama o seu irmão, como pode amar a que vê, como pode amar a Deus que não vê? Então aquele que é de Deus, ele não abre a boca para falar mal do seu irmão, porque ele tem comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. E o que o Senhor se alegra, que nós, com bom e com suave, que os irmãos vivem em união. Ele se alegra que nós tenhamos comunhão uns com os outros. E assim o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. E nós, assim, purificados de todo pecado, nós estamos livres de toda a condenação. Meu amado e querido ouvinte, venha você também para a luz ter comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Evangelho, é a palavra que nós vos anunciamos, para que o vosso gozo se cumpra, e que o Senhor nosso Deus e Pai abençoe grandemente a sua vida, em nome de seu Filho Jesus Cristo.